Olá, tudo bem? E aí, como você está? Como você está lidando diante de tudo isso? Eu dei uma sumida, mas é por uma boa causa. Eu tive que ter um tempo realmente de reclusão, realmente ouvir aquilo que Deus está falando e ver aquilo que Deus está fazendo. E aquilo que eu vou falar hoje neste vídeo é exatamente aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus realmente iluminou meu coração para falar. Então, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo iluminar a sua mente, o seu coração, para que você possa receber algo novo de Deus. Amém? Bom, o texto de hoje que eu quero basear está em João capítulo 16. João capítulo 16, versos 21 e 22. Diz assim: no trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Bom, quando Jesus disse isso, na verdade, quando a Bíblia fala sobre dores de parto, quando coloca essa figura da mulher grávida dando à luz, a Bíblia quer dizer que essas dores antecedem algo que dá alegria. Antecede uma bênção de Deus. Então é uma angústia temporária. E não é à toa que quando Jesus fala sobre a sua vinda, as coisas que irão anteceder a vinda de Jesus, ele coloca essa figura da mulher grávida, da mulher com dores de parto. Porque é uma angústia temporária, mas vai chegar um momento em que a luz vai ser exposta, que todos verão a luz. Então, essa figura da mulher grávida é muito utilizada na Bíblia por causa disso. É uma angústia temporária que antecede o que? Uma bênção. Antecede uma alegria verdadeira, uma alegria que você vai esquecer a tristeza e a angústia que você viveu anteriormente. E essas dores de parto, ou as famosas contrações, como você sabe que o filho está vindo? É quando essas contrações ficam mais intensas e o intervalo dessas dores ficam ainda menores. Quando você percebe isso é porque está vindo. O período que nós estamos vivendo é isso. Você, não sei se você conseguiu perceber, essas dores ficando mais intensas, essas dores tendo um intervalo muito menor. Você vê notícias de guerras, você depois vê notícias sobre a pandemia, depois você vê notícias sobre mortes, sobre isso, aquilo, e você, uau, o que está acontecendo? É porque as dores estão ficando mais intensas. Essas dores estão tendo um intervalo muito menor. Mas como lidar com essas dores? É você ter uma perspectiva diferente. Quando os pais estão naquele momento tão incrível que é o nascimento de um filho, eles têm uma ansiedade boa, uma expectativa muito boa. Qual que é essa expectativa? É de ver o rosto da criança, é de tocar na criança, é de pegar na criança, abraçar a criança. Nossa, filho, eu te vi apenas numa tela. Durante 9 meses eu te via numa tela de uma forma muito imperfeita. Mas agora eu posso te tocar, agora eu posso te ver. É essa expectativa que os pais têm. E Jesus, ele está vindo. Isso é nítido por causa dessas dores que estão ficando mais intensas e os intervalos dessas dores estão ficando mais próximas uma das outras. Então, com essa vinda, com essa chegada do filho, todos estão gemendo de dor. Todos estão gemendo de dor. E a gente vê isso em Romanos capítulo 8. Paulo, ele revela isso em Romanos capítulo 8.
ele fala que o mundo, aqui no verso 19, ele fala assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão o quê? Revelados. É aquela expectativa que os pais têm de ver o filho, de tocar no filho. E toda a criação, ele fala no verso 20, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, a criação será gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Uau! Então isso está querendo dizer que a criação está gemendo junto. A criação, ele está nessa expectativa também dos filhos de Deus serem revelados. Isso é algo grandioso. E no verso 23 fala que exatamente, e nós os que cremos também gememos. Não apenas a criação, mas nós, a igreja, estamos gemendo. Para quê? Por quê? Porque embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação dessa glória que vai vir, pois aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Então nós estamos gemendo. Sabe por quê? Porque aqui não é o nosso lugar. O lugar de uma criança não é dentro da barriga da mãe. A barriga da mãe é só um período. Na verdade, a criança, quando ela nasce, quando ela está ali, sabe, para chegar no mundo, é porque o mundo é o lugar dela. Então, quando a criança ela está querendo sair da barriga da mãe, é por quê? Porque ali não é o lugar dela. O que nós estamos, por que nós estamos gemendo? Porque aqui não é o nosso lugar. Nós queremos viver a glória de Deus eternamente, porque o céu é o nosso lugar. A criação está gemendo por isso. E no verso 24 fala sobre essa esperança que o Espírito nos revela. Sabe por quê? O Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus. E quando o Espírito testifica que nós somos filhos, ele está testificando algo que nós somos. E quando ele fala que algo que nós somos é uma nova identidade que nós temos em Cristo. E isso possibilita aguardar de uma forma ansiosa. O mundo não está aguardando de uma forma ansiosa a vinda do Senhor, porque eles não sabem disso. Ou sabem, mas não querem saber disso. Entretanto, eles têm medo daquilo que está por vir. Mas nós, a igreja, nós não temos medo. Nós temos alegria. Porque a nossa alegria não está baseada nas coisas que nós conseguimos ver aqui, mas sim no lugar que nós iremos habitar para sempre. E esperar com paciência e confiança. Esperar com paciência, esperar com confiança. E Paulo, ele fala sempre nas suas cartas, esperar com paciência, esperar com confiança. É aguardar ansiosamente. E a gente vai ver um trecho assim em Filipenses capítulo 20, ou melhor, Filipenses capítulo 3, verso 20. Ele fala exatamente assim. Ele retrata essa expectativa da vinda do Senhor. Filipenses 3, 20 e 21, ele fala assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. O que ele está falando aqui? Ele está aguardando ansiosamente. E sabe o que significa isso? Essa frase, aguardar ansiosamente,
Ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, ele também fala em Gálatas capítulo 5, verso 5, a gente viu também em Romanos capítulo 8, verso 23, falando sobre aguardar ansiosamente. O que significa no grego isso? Significa uma espera assídua e paciente. O que é uma espera assídua? É uma espera constante. Constantemente esperar por alguma coisa e de uma forma paciente, de uma forma na expectativa. Constantemente esperar por algo. Todos os dias, todos os momentos. É ter essa visão, dessa expectativa da vinda do Senhor Jesus. E isso retrata o quê? Uma parábola que Jesus disse das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, a partir do verso 1 até o verso 13, quando ele retrata as 5 virgens prudentes e as 5 virgens insensatas. Acho que você já sabe essa parábola, né? E eu não vou ler. Então, Mateus capítulo 25, ele fala sobre as 5 virgens sensatas, prudentes, que estavam esperando o noivo e tinha em suas mãos a candeia com óleo. E elas não levaram apenas o óleo suficiente, elas levaram uma reserva para aguardar a vinda do noivo. Já as cinco virgens insensatas, elas não levaram um óleo de reserva. E chegou no momento que o amigo do noivo gritou: olha, o noivo está vindo. Naquele momento que elas estavam dormindo, as 5 virgens insensatas viram que a candeia estava se apagando, não tinha óleo suficiente, e elas falaram: gente, ajude a gente aqui, que a gente não sabe o que fazer. E as 5 prudentes falou o quê? Olha, vai lá comprar, não tem tempo agora. Sabe o que isso retrata? Que as 5 prudentes estavam preparadas, elas não estavam distraídas com a vida do noivo. Já as 5 insensatas, elas estavam totalmente distraídas. Elas tinham óleo, elas tinham as candeias. E elas achavam: tá tudo bem, tá tudo certo. Não, não tá tudo bem, não tá tudo certo. Porque o tempo que o noivo está vindo, né, tá tudo bem, tá tudo certo. É um preparo para o grande dia. E o problema disso, dessas distrações, que está em Lucas. Lucas, ele retrata muito bem sobre essas distrações. Lucas capítulo 21 fala também a respeito da vinda do Senhor. Lucas capítulo 21, versos 34 e 36, fala assim. Lucas 21, 34 a 36. Jesus fala assim: tenham cuidado. Não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixe que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus está falando assim: gente, toma cuidado com as distrações. Como que está a candeia? Como que está o óleo, a reserva? Vocês têm reserva? Está tudo certo? Porque tome cuidado com as distrações. Farras e bebedeiras. Claro, Jesus está falando sobre realmente sobre essas festas, etc., mas de uma forma mais profunda e espiritual. A bebida, ela serve como uma anestesia à dor, é uma anestesia ao estresse, sabe? O mundo, ele tem oferecido bebidas para a igreja, tem oferecido distrações à igreja. Nesse período de quarentena, não é um período de distração, é período de focar na vinda do Senhor Jesus, de ver como que está o nível do meu óleo. Preciso de reserva? Como que está a candeia? É esse período que Deus está falando assim: gente, olhe para a candeia, olhe para o óleo, tá tudo certo? Não é hora de distração, de se distrair com coisas que o mundo está oferecendo. Não é um período agora de distração, como também as preocupações da vida. As preocupações da vida, sabe o que antecede? Antecede idolatria.
Isso a gente vê lá em Êxodo, capítulo 32. Sabe o bezerro de ouro? Sabe por quê? A causa da criação, da criação desse bezerro de ouro vem do coração. Por que eles criaram aquele bezerro de ouro? Porque eles estavam o quê? Preocupados com Moisés. Eles estavam preocupados consigo mesmo. Eles falam assim, gente, Moisés está demorando muito para descer do monte. Ele ficou 40 dias ali, já são 40 dias. E cadê Moisés? A gente vai morrer aqui. Aí agora? Ai, Arão, vamos fazer uma coisa. Não sei, vamos fazer alguma coisa aí. Porque eu acho que Moisés morreu e esqueceu da gente. Geralmente quando a gente está preocupado com as coisas, a gente cria ídolos de uma maneira muito fácil. Muito fácil. Aí, se a gente deixa o nosso coração mandar em nós, aí a gente pode criar um ídolo. Geralmente é nós mesmos. Ai, dependo de mim para o amanhã. Dependo do trabalho para amanhã. Eu dependo de um político para o amanhã. Eu dependo de um governante para o amanhã. Dependo de um especialista para o amanhã. Eu dependo de algo para que amanhã ocorra bem. Sendo que o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de depois de amanhã, o último dia, já estão determinados pelo Senhor. Não depende de mim ou de você para que o dia mude, porque aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus determinou, bem antes da fundação do mundo, todos os dias da nossa vida já estão escritos no livro do Senhor. Então, descansa, esse momento é de refletir. Esse momento a gente não pode distrair o inimigo, ele tem distraído a gente nesses últimos dias. A gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar muito atento, porque isso é uma armadilha. E como a gente fica atento? O vigia, por exemplo, o vigia quando está trabalhando e ele ouve um barulho, o que ele faz? Ele silencia, ele fica quieto, ele ouve. Opa, tem alguma coisa esquisita, deixa eu ouvir. Aí ele começa a aguçar os seus ouvidos, ele começa a aguçar os seus olhos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nesse momento que a gente precisa aguçar os nossos ouvidos e aguçar os nossos olhos. Falar apenas aquilo que é necessário para o momento. Porque Jesus vai vir como ladrão. E a gente já está ouvindo os barulhos. Os atentos sabem discernir aquilo que está acontecendo. Somente os atentos conseguem discernir aquilo que está acontecendo. Bom, mas eu acredito que nesse período você está realmente refletindo muito. Não queremos nos distrair. Nós não podemos nos distrair e eu creio que você está aí buscando ao Senhor de verdade. Creio eu e eu espero isso. Deus espera por isso. E nós não vamos nos distrair, nós vamos esperar pela vinda do nosso noivo de uma forma ansiosa, que a gente possa apressar esse dia. E uma coisa, a vinda do Senhor muitas das vezes a gente vê de uma maneira muito negativa. Essa perspectiva do medo. Ai, vamos falar agora sobre a vinda do Senhor. Ai, Jesus, e agora? Ai, a tribulação, o arrebatamento, o anticristo, e etc, e etc. Ai, será que a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação? Gente, são coisas secundárias. Precisa sim estudar, com certeza, mas a gente tem que focar numa coisa que é primária. Jesus vai voltar, a gente tem que focar numa certeza, Jesus vai voltar. Se vai ser antes ou depois ou no meio, não importa, ele vai voltar. E aqui em Lucas capítulo 21 fala no último verso aqui, o verso 36, estejam sempre atentos, como eu falei, os atentos sabem discernir aquilo que está acontecendo e a oração ele alinha. Estejam atentos e orem, porque a oração alinha para aquilo que Deus está fazendo, para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Ei, o Filho do Homem vai voltar. Será que ele vai nos achar dignos de estar diante dele? Como nós estaremos diante dele? É isso que Deus ele está querendo falar conosco.
É isso que ele está querendo focar. E outra, a vinda do Senhor não é algo negativo. Quando está acontecendo algo de ruim nas nossas vidas, a gente fala assim, ai Senhor, volta logo. Gente, não é isso. A volta do Senhor não é uma válvula de escape para os nossos problemas. A salvação é um presente. A vinda do Senhor é um presente, é um resgate para uma vida eterna. E a vida eterna já começa quando a gente conhece Jesus. Que a gente possa ansiar por essa vinda de uma maneira linda, de uma maneira com alegria, mesmo na tribulação, mesmo os pais ali com as dores, sentindo as dores de parto. Não importa essa dor, vamos até o fim, porque o objetivo é ver o Senhor, o objetivo é ver o Senhor de uma forma perfeita, como diz uma canção. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. É isso, é essa perspectiva que a gente tem que ter com a vida do Senhor, não de uma forma negativa, mas sim de uma maneira boa, de uma maneira positiva, de uma maneira assim, uau, eu vou ver Jesus, eu vou tocar em Jesus, eu vou falar com Ele o dia todo, não importa na eternidade, eu vou estar com Ele o dia todo, não importa. Porque a visão do mundo é o medo, essa visão do mundo é o medo, é a perspectiva negativa, Jesus vai voltar, e agora? A igreja não tem que ter essa perspectiva, a igreja tem que ter uma perspectiva de, uau, estou aguardando quando uma noiva ela é pedida em casamento. A única coisa que ela consegue pensar é no casamento. O vestido, como vai ser o vestido, os convidados, quem irá entrar, vamos lá. Fica naquela perspectiva, naquele aguardo, naquela espera assídua, com confiança. Ei, a vinda do Senhor não é algo negativo. Ai, Deus, não volta agora não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que concluir isso, tenho que me formar, preciso casar. Gente, a gente precisa renovar nossa mentalidade com a vida do Senhor. A gente precisa se alinhar com o Espírito e dizer Maranata, de uma forma sincera, no aguardo, antecipar essa vinda, como chamando os convidados para o casamento. Bom, é isso. Deus te abençoe muito e busca o Senhor. Esse é o período de buscar e não se distrair. Essa é a hora de você convidar as pessoas para participarem dessa grande festa. Essa é a hora de dizer Maranata e não se esquecer das promessas e esperar com confiança. Amém? Busca o Senhor. Coloque aí uma reserva grande de óleo. Deixe a sua candeia bem acesa que quando gritarem, o noivo está vindo, como estão gritando agora, neste momento. A igreja está gritando, o amigo do noivo está dizendo, o noivo está vindo. Então é agora, é a hora de a gente pegar a candeia, o óleo e se preparar. Que Deus te abençoe muito. Amém?